presidente Lula acabou falando numa rádio, ele falou, já havia falado na semana passada que é contrário ao aborto, mas que entende que é uma questão de saúde pública. Para a Rádio CBN, nessa semana, o presidente Lula disse sobre o autor da proposta especificamente, que é o deputado Sóstenes Cavalcante. Sóstenes, que é da bancada evangélica, é um deputado aí de extrema-direita, presidente Lula disse que Sóstenes precisava rever os seus conceitos, que essa não era uma proposta que deveria passar pela Câmara dos Deputados, que ele deveria, inclusive, pensar, caso ele tivesse uma filha, como é que seria essa questão do aborto. Pensando nisso, Sóstenes Cavalcante, depois de ouvir essa repercussão aí do presidente Lula, acabou, então, prevendo lá no Congresso Nacional uma pena maior, um projeto para prever a pena maior para o crime de estupro aí, prevendo 30 anos. Se tiver a matéria, produção, roda para mim a matéria aí do Sóstenes, prevendo aí esse projeto para aumentar a pena de estupro. Isso porque o projeto de lei do aborto, o PL do aborto, previa aí um prazo de pena para o aborto igual a do homicídio, o que teve aí, então, esse foi o motivo da grande repercussão. Por isso, o autor do PL do aborto assina um projeto que aumenta a pena de estuprador. Isso por conta das críticas, né? Principalmente as críticas do presidente Lula, dessa comparação aí das penas entre aborto, homicídio e estupro. Ele, então, que assinou, então, um projeto que aumenta a pena de estuprador para 30 anos. Sóstenes, que vem dizendo que esse é um projeto leve. O PL do aborto é um projeto leve que tem, sim, que ser aprovado, assim como toda a bancada evangélica, mas já tem gente tirando o nome, viu? Tem gente que, inclusive, que é da bancada evangélica, que é de direita, que assinou ali, colocou seu nomezinho, mas que já vem tirando o nome da proposta que teve muita repercussão negativa aí. Em ano eleitoreiro, não sei se isso é muito bom, não. Pois bem, o presidente da Casa, Arthur Lira, nesta semana falou sobre o assunto, claro, sem tocar no nome PL do aborto, ele acabou falando sobre isso. Ele esteve participando de um evento sobre economia, um evento da CNN, um evento CNN Talks. O presidente da Câmara, Arthur Lira, participou nessa semana, pediu licença à organização do evento, a matéria aqui para vocês, ele pediu licença à organização do evento para poder falar um pouquinho sobre isso, sair um pouco ali do escopo do evento e falar um pouco sobre isso. Sem citar aborto, PL do aborto, Lira diz que nunca trabalhou contra o país. O presidente da Câmara participou desse evento e declarou que não atiçaria dúvidas, incertezas, agruras, versões e ilações. Vou pedir para subir, que a gente tem aspas dele aqui em negrito, matéria do Gabriel, a gente tem uma aspas do presidente da Câmara aqui em negrito. Pronto. Ele disse que nunca trabalhei contra o meu país, nunca de maneira nenhuma a Câmara se posicionou contrária aos interesses do Brasil, nesse ou naquele ou em outro governo, declarou o presidente da Câmara lá no CNN Talk. Sobe mais um pouquinho, produção, por favor. Esse trecho que eu queria destacar para vocês, que é exatamente quando ele fala da polêmica do PL do aborto. Como os últimos dias e hoje o dia já começa bastante animado, não será por parte do presidente da Câmara que nós atiçaremos as dúvidas, as incertezas, as agruras, as versões, as ilações que tanto mal tem feito ao nosso país, afirmou Lira, alvo de protestos por todo o país. Bom, o que a gente sabe também nos bastidores é que Arthur Lira nunca é pressionado a pautar nada que ele não queira pautar lá para a Câmara dos Deputados, viu, gente? Principalmente para plenário. Se ele aprovou um PL de urgência, ele aprovou um regime de urgência para um PL como esse, tão polêmico, a gente acredita que isso foi para chamar a atenção do presidente Lula, pelo menos é o que a gente escuta nos bastidores, que ele quer que o presidente Lula esteja atento para a sucessão dele na Câmara dos Deputados. Fevereiro do ano que vem a gente tem eleição aí para a sucessão da presidência da Câmara e do Senado. Arthur Lira quer que a bancada do PT apoie a escolha dele para a presidência da Câmara dos Deputados. Isso foi como um alerta, uma espécie de alerta para que o presidente Lula entenda que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem o poder, sim, para pautar pautas bombásticas, digamos assim, e que, por isso, o presidente Lula deve apoiá-lo na escolha do sucessor dele lá em fevereiro do ano que vem. É em fevereiro, mas as articulações já começaram, né, gente? Então,
É uma coisa que já tem que começar desde já, inclusive esse é um assunto. A gente acha que assunto é reforma tributária, que assunto é PL do aborto, não é não, viu? O assunto dos bastidores da Câmara é sucessão presidencial. A articulação é todinha voltada para isso. Eventos são todos voltados para isso. Quem trabalha na Câmara e quem cobre Câmara sabe que ela nunca teve tão morna como nos últimos meses deste ano. Voltando ao assunto PL do aborto, a gente vai mostrar para vocês o que aconteceu na segunda-feira. Quando a gente achava que o assunto ia dar uma mornada, veio ali o Senado Federal e me coloca uma encenação no meio do plenário na segunda-feira para senadores homens, que inclusive foi uma crítica do presidente da casa, para senadores homens assistirem uma encenação de uma contadora de histórias, mostrando para vocês em plena TV Senado como era um aborto. É isso mesmo, um aborto. Isso porque o Conselho Federal de Medicina não quer que o procedimento previsto pela Organização Mundial da Saúde para fazer o aborto seja concedido, seja feito aqui no país. Foi aí que começou tudo. Por conta dessa decisão do Conselho Federal de Medicina, o Supremo Tribunal Federal derrubou a decisão do Conselho Federal de Medicina. Daí a bancada evangélica, os parlamentares de direita resolveram entrar com o PL do aborto lá no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados. Mas voltando aqui à encenação, eu vou pedir para rodar para vocês. Será? Será que é isso mesmo? Será que vão antecipar o meu parto? A ameaça persistia. Não! Não acredito! Essa injeção! Essa agulha! Não! Quero continuar vivo! Vai doer, eu sei! Vai doer muito! Não façam isso! Vocês também vão sofrer! Por Deus, eu imploro! Ainda é possível! No instante final, um grito silencioso ecoou dentro daquela barriga. Uma súplica desesperada por misericórdia. O bebê sentiu a dor intensa e, por um momento, a escuridão tentou envolvê-lo, mas sua vontade de viver era indomável. A encenação aí é uma encenação de aborto por assistolia fetal, que é o método que eu contei para vocês aí que o Conselho Federal de Medicina quis abolir para o aborto, então, previsto por lei, para qualquer semana de gestação, então, para quem precisa fazer os abortos, a mulher que precisa fazer o aborto que está previsto em lei. Se você se assustou e achou estranha essa encenação, imagina a cara do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que estava assistindo isso na casa dele pela televisão. Ele não foi nada favorável a essa encenação, não gostou, de acordo com interlocutores, não gostou de que o plenário do Senado tenha sido utilizado como um teatro e, digo mais, não gostou de que a encenação, além de tudo, tenha sido feita apenas para senadores homens. Ele que vem batendo na tecla de que as mulheres têm que participar dessa discussão, principalmente as senadoras mulheres, as parlamentares mulheres. E não foi só ele que achou estranho não, viu? Senadora Soraya Tronic também falou sobre o assunto. Vou terminar o raciocínio, Fabiana, e vou te dar. Que nossos colegas, eu queria até o telefone, o contato daquela senhora que esteve aqui ontem, encenando aquilo que nós vimos. Sabe por quê? Porque eu quero ver ela encenando a filha, a neta, a mãe, a avó, a esposa de um parlamentar sendo estuprada. Eu quero que ela faça a encenação do estupro agora. Por que não? Se encenaram um homicídio aqui ontem, que encenem o estupro. E pergunto para vocês, se é a filha de um parlamentar aqui, com 10 anos, com 11, com 18, com 20, que é estuprada. Essa menina, esse parlamentar, diante de um flagrante delito, é obrigado a denunciar. Ele vai fazer o quê? Vai denunciar a filha para 20 anos de cadeia? E se a mulher de um parlamentar for estuprada? E se ela engravidar?
Se esta mulher engravidar, então este parlamentar vai fazer o quê? Vai levar a termo a gestação. Aí, Fabiano Contarato, ele vai acompanhar a gravidez do estuprador na esposa dele. Aí, vai dar toda a atenção, o dia que nascer, ele vai escolher se ele assume esta criança ou se ele dá para adoção. É mais uma vez algo que nos choca. E o SUS banca a vasectomia. Para quem quiser fazer, ninguém delibera sobre o corpo dos homens. E eu não estou aqui defendendo o aborto, eu sou contra. E o Estado brasileiro também é, com 3 raras exceções. Portanto, é aviltante, é chocante o que querem deliberar sobre o sentimento, sobre a fé de cada uma de nós brasileiros. Que estes parlamentares nos respondam se iriam denunciar suas filhas, suas netas, suas esposas. E a gente sabe, muitos homens são copartícipes, eles são participantes, enfim. Agora um detalhe importante, o senhor que é penalista, presidente, não é descriminalizar. Sabe por quê? Porque é crime abortar, porém não se penaliza porque a violência, não se penaliza, é diferente. Continua cometendo um crime, mas não se penaliza porque o fato de ter sido estuprada já é dor suficiente para a pessoa. Então, a tecnicidade, Contarato, eu gosto de falar com quem é penalista, quem entende do que eu estou falando, porque parece que aqui a gente até é a favor e é contra a vida o que estão falando. Não diz respeito a quem é a favor ou quem é contra, mas diz respeito aí o que está previsto em lei. Resumindo esse assunto, a gente não sabe quando é que isso vai ser pautado agora na Câmara. O presidente Lira, como eu disse, deu uma recuada. Vários parlamentares deram uma recuada sobre esse assunto, até depois do posicionamento do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, que disse que isso não passaria diretamente para o plenário do Senado. A gente não sabe e não há previsão de quando o Arthur Lira vai pautar o mérito desse assunto para ser votado em plenário. Agora, esse assunto, como teve a urgência votada, ele não passa por comissões, vai ser votado diretamente em plenário. Isso não deve ser votado tão cedo, viu? Tem a reforma tributária aí pela frente, tem eleições, tem festa junina, não deve ser votado tão cedo. Não é um bom assunto para ser tratado nesse momento de polêmica.